Meus queridos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui na Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e nós vamos para mais uma das nossas aulas das lições bíblicas da escola dominical. Estamos estudando as lições do quarto trimestre de 2016 e a nossa aula de hoje é a 9ª lição. Lição de número 9 do dia 27 de novembro de 2016. O título da nossa lição nos diz o seguinte: o milagre está em sua casa. O milagre está em sua casa. Mesmo em meio à crise, o milagre está em sua casa. A provisão de Deus está em sua casa. O texto áureo da nossa lição está em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 17 e 18, que nos diz o seguinte: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Verdade prática: em tempos de crise, Deus realiza o impossível e o extraordinário. Em tempos de crise, Deus realiza o impossível e o extraordinário. Ponto central da lição: em tempos de crise, Deus realiza milagres. Nós precisamos crer nos milagres de Deus. Muitas vezes, em meio à crise ou às crises, nós somos tentados a não acreditar, a não perceber os milagres de Deus. Mas em tempos de crise, Deus realiza milagres. Objetivo geral da nossa lição: ressaltar que em tempos de crise, Deus opera o impossível, e os objetivos específicos: apontar a crise financeira pela qual a viúva que procurou Eliseu passava, é o primeiro. O segundo, mostrar que Deus realiza milagres. E o terceiro, que está ligado ao terceiro ponto da lição: enfatizar que Deus dá a provisão na medida certa. A provisão de Deus sempre vem na medida certa. Leitura bíblica em classe. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7, que nos diz o seguinte: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede a ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Meus queridos, um aprendizado que nós temos neste texto é que quando somos fiéis a Deus, o nosso nome ainda fala, mesmo se passarmos para a eternidade. Essa mulher viúva, ela vai a Eliseu e ela diz: olha, o meu marido era teu servo, e tu sabes que ele te servia e que ele servia a Deus, que ele temia o Senhor. Ela usa o nome do marido que já estava morto, porque ele era fiel, porque ele tinha sido fiel a Eliseu, porque ele tinha sido fiel a Deus. Então, a nossa fidelidade a Deus
produz resultados para a nossa família, para a nossa casa, mesmo depois da nossa morte. As bênçãos de Deus estarão sobre a nossa família por causa da nossa fidelidade a Deus. Vamos à introdução da nossa lição. Nós vamos estudar então nesta 9ª lição, vamos estudar sobre o milagre que Deus operou por intermédio do seu servo Eliseu para salvar uma viúva e seus 2 filhos de uma crise financeira. Deus opera milagres. Deus intervém na situação. Aquela mulher não tinha culpa daquela dívida. Ela diz, olha, o meu marido morreu, deixou uma dívida. Agora os credores estão chegando para levar os meus 2 filhos. Ela vai ao homem de Deus, ou seja, ela busca uma resposta de Deus. Quando ela vai ao profeta, ela não vai intimando Eliseu. Ela não vai querendo como que cobrar o seguro-desemprego do marido de Eliseu, ou cobrar o INSS. Não, eu tenho direito à pensão, ele temia o Senhor e ela é o teu servo. Não é isso, mas ela está vivendo uma crise financeira, mas ela vai buscar a solução de Deus para esta crise. Seja qual for a crise que nós enfrentarmos, nós precisamos sempre buscar a solução de Deus. Deus sempre tem uma solução para qualquer problema, para qualquer situação. Então busque a solução em Deus, busque o socorro no Senhor, esteja pronto para atender aquilo que Deus tem para fazer. Primeiro ponto nos diz o seguinte: uma família em dificuldades, uma família em problemas. Primeiro parágrafo, a crise das dívidas. Parece que esse marido morre, não deixa nenhum bem para essa mulher, e parece que ele, além de não lhe deixar nenhuma herança, deixou uma dívida impagável. Não sabemos por quê, se foi por uma má administração dele, não sabemos por quê. E isso é até um grande aprendizado para nós. Nós precisamos ter cuidado com as dívidas que nós nos envolvemos, com os problemas e com as situações que nós nos envolvemos, porque se a nossa vida for ceifada de um momento para o outro, nós não deixamos a nossa família em dificuldade. Quantas vezes isso acontece na prática, nos nossos dias? A pessoa morre por algum problema, às vezes de uma hora para outra, a pessoa parte para a eternidade e deixa a família com uma dificuldade, com um problema grande para resolver. Então é preciso ser sensato, é preciso buscar sabedoria, como nós aprendemos aqui através do exemplo de Salomão. Buscar sabedoria para viver nesses tempos de crise. Então esse homem deixa essa mulher com uma dívida impagável. A situação da mulher era desesperadora. Desesperadora. A mulher, nós já falamos aqui, quando ficava viúva, na lição passada nós falamos disso, quando ficava viúva, os filhos, principalmente o filho mais velho, sustentava esta mulher. Ao que parece, os 2 filhos dessa mulher ainda eram pequenos, ainda eram menores de idade, ainda eram novos, porque eles não tinham condição de trabalhar para cuidar da mãe, mas eles seriam levados pelo credor. Então, se os 2 filhos fossem levados, aquela mulher, além de perder o marido, ela estaria perdendo também a expectativa de dias melhores. Então, a crise que chegou na casa dessa mulher não foi só uma crise que levou o seu esposo, ficou uma dívida e a crise ameaçava a expectativa de dias melhores. Meu querido, muitas vezes nós temos vivemos uma crise que ameaça essa perspectiva de dias melhores, essa perspectiva de crescimento. Mas nós precisamos confiar em Deus, sabendo que Deus vai restaurar tudo, sabendo que Deus vai agir, sabendo que Deus não vai deixar a nossa família desfacelar. Deus não vai deixar a família ruir, não vai deixar a família acabar. Deus vai intervir em favor desta mulher. Ela vai no lugar certo, ela vai ao homem de Deus, ou seja, ela vai buscar a direção de Deus para a sua vida, para a sua casa, em meio às crises. Busque em meio às crises a direção de Deus, o que Deus quer de você, o que Deus quer da sua casa, o que realmente precisa ser feito. Em meio às dificuldades,
busque sempre a direção de Deus para a sua vida. Então, o segundo parágrafo deste primeiro ponto nos diz o seguinte: o risco de perder os filhos. A situação era gravíssima, pois não havia emprego para uma viúva. Ela não tinha como empregar. E nós precisamos, como igreja do Senhor, socorrer os necessitados e aflitos. Nós precisamos dar um auxílio a alguém. Essa mulher, ela não vai nos governantes, essa mulher não vai no chefe da sinagoga, ela vai ao profeta de Deus. Ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. Ela sabia. A igreja precisa entender que ela tem também este papel social, este papel de auxiliar as pessoas que vivem ou enfrentam uma crise. Esse papel de ter uma palavra de Deus para a vida das pessoas. Esse papel de socorrer os aflitos, de socorrer os necessitados. Essa mulher vai ao homem de Deus e ele precisa dar uma resposta para ela. Ela precisa sair dali com a situação mudada. E nós vamos perceber que, embora Eliseu mostre para ela que o milagre estava dentro da própria casa, mas como homem de Deus, ele teve uma palavra certa, no momento certo, uma palavra que trouxe paz ao coração daquela mulher e que promoveu um milagre em sua casa. Como igreja, nós precisamos ter uma palavra certa que promova paz no coração das pessoas e precisamos de autoridade de Deus na vida para promover também o milagre de Deus. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a viuvez. No caso desta viúva que Eliseu ajudou, não houve quem a remisse. A viúva precisava ser remida se não tivesse filhos, como foi o caso de Ruth. Como foi o caso de Ruth, que foi para o campo de Boaz e aquela família recebeu a remissão, recebeu o auxílio através de um parente mais próximo. Aliás, no caso de Boaz, ele não era o parente mais próximo, mas ele faz um acordo com o parente mais próximo e ele resolve remir aquela família. Ao se casar com Ruth, ele faz isso. No caso dessa viúva de Eliseu, não havia. O que havia era a expectativa dos filhos crescerem e melhorar a situação familiar. Mas quando o credor fala que iria levar os seus 2 filhos, até essa expectativa vai embora. Então, em meio à crise financeira, a mulher lembra-se do homem de Deus. Ela está vivendo um momento complicadíssimo, uma crise terrível, mas ela se lembra do homem de Deus e ela vai ao homem de Deus, acreditando que Deus pode intervir, que Deus pode fazer alguma coisa em seu favor. Segundo ponto da nossa lição, desta 9ª lição, vai falar sobre Deus realiza milagres. Primeiro parágrafo, a fé do profeta. Se nós quisermos milagres em nossas vidas, nós precisamos crer. Eliseu cria. Eliseu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Mesmo em tempos de crise, não podemos esquecer que para Deus não existem impossíveis. A situação daquela mulher era impossível. A situação daquela mulher era uma situação irrestaurável. Ela perdeu o marido, uma perda irrestaurável. O credor queria chegar agora para levar os seus 2 filhos. Ele ia perder agora a esperança, a expectativa de dias melhores. Mas ela vai ao profeta, ela vai ao homem de Deus. Ela procura saber a vontade de Deus para a sua vida. Em meio às crises e às dificuldades, que nós busquemos a palavra de Deus, busquemos o conhecimento de Deus, a revelação de Deus para a situação que nós estamos vivendo. Segundo parágrafo do segundo ponto, a viúva procura Eliseu. Ela vai a Eliseu. E Eliseu não sabe o que fazer. Eliseu faz uma pergunta para ela: que te hei eu de fazer? O que eu posso fazer por você? Eliseu não tinha, ao que tudo nos indica aqui, ele não tinha lá uma tesouraria forte. Ele não tinha como pagar a dívida daquela mulher. Ele também não conseguia. E ele diz: o que eu posso fazer por você? Mas não podendo pagar a dívida, ele podia, entretanto, dar uma palavra de Deus para aquela mulher. Ele podia encorajá-la. E direcionado por Deus, ele tem uma atitude que promove o milagre na casa daquela mulher. Como crentes em Cristo Jesus,
nós precisamos ser promotores de milagre. Eu não estou falando de determinismo espiritual, eu não estou falando de confissão positiva, nada disso. Eu estou falando de nós termos uma visão de Deus para a família, entender o que Deus quer para aquela casa e ministrar a bênção de Deus sobre aquele lá. Ele não quis saber quem era o responsável pela dívida, mas decidiu ajudar uma pessoa necessitada. Eliseu não parou com aquela mulher e disse, mas que absurdo, hein, o seu marido morrer e deixar uma dívida dessa? Não é possível. É irresponsável o homem que faz uma coisa dessa, não. Quem originou o problema, quem gerou a dívida, isso agora é o mínimo, isso agora não tem relevância mais. O marido morreu, deixou uma dívida e esta família precisa ser socorrida. E Eliseu vai ser o instrumento que Deus vai usar para socorrer esta família. Terceiro parágrafo deste segundo ponto. Deus utiliza aquilo que temos. Eliseu perguntou para ela, que te hei eu de fazer? E ele nem esperou a resposta dela. Ele disse para ela, o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? Ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija com um pouco de azeite. Um pouquinho de azeite. Segundo os estudiosos, aquele não era o azeite que se usava para comer, para fazer alimentos. Era possivelmente um azeite muito especial, que era um frasco de perfume muito pequeno. E como aquela mulher estava vivendo o luto, ela nem estava se lembrando daquele frasco, nem estava se lembrando, porque durante o luto ela não se perfumava, não vestia adornos nenhum. É por isso que ela diz, a tua serva não tem nada em casa. Ela lembra, não, eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite. E eu aprendo aqui que o pouquinho de azeite que ainda nos resta é o que Deus vai usar para fazer um grande milagre. Ainda que o azeite que você tem seja pouco, ainda que seja algo insignificante, ainda que para você mesmo não vai resolver o problema, mas é isto que Deus vai usar para promover um grande milagre. É a partir de uma botija de azeite que Deus torna tudo abundante, porque Ele é o Deus de toda provisão. Então não perca a botija de azeite. Dentro da tua própria casa está a solução que você precisa para a sua família. Só busque a direção de Deus. Entenda o que Deus quer. Faça alguma coisa e o milagre de Deus vai acontecer dentro da sua própria casa. Terceiro ponto, nos fala sobre a provisão na medida certa. Deus tem provisão na medida certa. Primeiro parágrafo, preparação para receber o milagre. Então, Eliseu orientou a viúva a respeito de como ela deveria proceder. Olha, vai para sua casa, fecha a porta da sua casa, só você e os seus filhos. Ele está dizendo, não faça aí um auê, não coloque na mídia, não nada disso. Vai para sua casa, porque Deus vai promover um milagre lá, na intimidade da sua casa. Mas você vai precisar de vasilhas emprestadas, não poucas. Então a mulher precisaria de muitas vasilhas, porque a multiplicação do azeite que haveria em sua casa seria sem medida. Ela precisaria de muitas vasilhas não poucas. Então ela segue a orientação do homem de Deus, de acordo com o que Deus realmente havia dito. Segundo parágrafo deste terceiro ponto, fala sobre a provisão abundante. A viúva tinha somente uma botija de azeite e a lição que aprendemos é que Deus abençoa aquilo que temos, não importa a quantidade. Para a mulher era algo muito pouco, muito insignificante, mas para Deus era tudo o que Deus precisava. Era o que Deus precisava para promover o milagre. Era o que Deus precisava para abençoar a casa daquela mulher. Era o que Deus precisava para tirar aquela família da crise. Era o que Deus precisava para fazer aquela família se tornar uma família empresária. Eles passaram agora a vender azeite. Vender azeite. Vai, vende, paga a tua dívida e você e seus filhos vivam do resto. Olha, essa família agora tem uma fonte de renda. Essa família agora tem como viver. Essa família agora tem como planejar a sua própria vida. Por quê? Porque receberam um milagre de Deus na sua casa. Deus tem um milagre para a sua casa também. Use aquilo que você tem em sua casa.
mesmo que seja aparentemente pouco, pequeno, é o que Deus vai usar para fazer um grande milagre na sua família. Terceiro ponto desse último ponto da nossa lição, terceiro parágrafo deste último ponto: fé em ação. Eles precisavam seguir as orientações do profeta. O milagre de Deus era para aquela casa e não deveria ser partilhado com mais ninguém. Era um milagre para aquele momento. Era um milagre para aquele momento. Outro aprendizado que nós temos aqui é que essa mulher precisava ter boa relação com seus vizinhos. Porque Eliseu diz assim: vai aos teus vizinhos, pede vasos emprestados. Vasos não poucos, não poucos. Outra coisa que eu aprendo é que Eliseu fala: os teus filhos estarão com você. Mas a ordem de Eliseu é que a mulher, os filhos traziam os vasos vazios e a mulher enchia os vasos. Então, dentro de uma casa é preciso definir papéis. Essa família tem papéis definidos. O pai morreu, mas a mãe aqui está chefiando a casa, está chefiando o lar. Os filhos trazem as vasilhas vazias e ela enche. Como pais e mães, nós precisamos sempre pedir a Deus que nos dê sabedoria, nos dê graça e nos dê azeite para encher as vasilhas em nossa família. Quando os nossos filhos chegarem para nós vazios, que nós tenhamos azeite do Espírito para encher a vida deles. Quando os nossos filhos chegarem para nós sem esperança, que nós tenhamos a graça de Deus para motivá-los a uma vida melhor, uma vida mais dedicada a Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, os meninos chegavam com a vasilha e a mulher enchia. E a Bíblia diz que, quando acabaram-se as vasilhas, ela disse aos meninos: tragam mais uma vasilha. Traga mais uma vasilha, nós ainda precisamos de uma vasilha. E o azeite parou. A Bíblia não diz que o azeite acabou, a Bíblia não diz que interrompeu-se definitivamente, a Bíblia diz que o azeite, o texto bíblico nos diz isso, a leitura bíblica em classe, e o azeite parou. Versículo 6 da leitura bíblica em classe. Então o azeite parou, o azeite não encerrou. Isso nos faz entender que a provisão de Deus para aquela mulher não foi só uma provisão momentânea, só naquela situação, naquele instante. Deus estava provendo para todo o restante da existência, o restante da vida daquela família. O azeite só parou. Eu quero te dizer nesta aula que muitas vezes a gente pensa que o azeite de Deus acabou, agora não tem mais azeite. Não, o azeite só parou. É como se o escritor que estivesse querendo nos dizer o seguinte: tão logo eles tivessem outras vasilhas, era só chegar, porque o azeite serviria para aquelas vasilhas também. Deus tem azeite de plenitude sobre a sua vida. Deus tem azeite sobre a tua vida de forma plena. Não é desejo de Deus cessar o azeite. Não é desejo de Deus interromper o azeite. O que vai fazer o azeite parar é a quantidade de vasilhas que aquela mulher tinha. Então, o que vai fazer a bênção de Deus parar sobre a sua vida é a quantidade, é a disposição que você tem para se encher das bênçãos de Deus. Esta mulher vai aprender que Deus muda situações, que Deus muda a história, que Deus reverte o cativeiro, que Deus tem azeite, que Deus tem graça, que Deus tem poder para essa casa, para esta família, que os filhos não serão levados cativos, os filhos não serão tomados pelo credor, que Deus vai intervir para que a dívida seja paga. Nós vivemos num momento em que muitas pessoas acabam se enveredando pelo caminho de muitas dívidas e acabam comprometendo toda a família. Começa a faltar a subsistência familiar dentro de casa. Mas eu venho para te dizer nesta nossa nona aula que Deus ainda tem o controle. Deus ainda tem o domínio de todas as coisas. E Deus pode realizar um grande milagre na sua casa. Deus pode fazer isto. Busque a direção de Deus para a tua família. Busque a direção de Deus para a sua casa. Ou indo ao homem de Deus, ou buscando uma pessoa usada por Deus para te direcionar.
buscando o seu pastor para te dar uma orientação, porque foi isso que a mulher fez. Ela buscou Eliseu, que era homem de Deus, e ele orientou o que ela deveria fazer, e ela obedeceu. Existem momentos que nós precisamos procurar ajuda. É interessante porque essa mulher não decidiu resolver essa situação sozinha. Quando nós lemos esse texto, o que nós aprendemos é que Eliseu, assim, em termos práticos, entenda o que eu vou falar, com fins pedagógicos, o que eu vou dizer aqui, com fins didáticos. Em termos práticos, o que Eliseu fez por essa família? Nada. Nada. O que ela precisava já estava dentro de casa. Mas por que ela não tem essa iniciativa? Porque essa iniciativa partiu de Eliseu, que era o homem, o representante de Deus ali. Nós precisamos entender então que ao buscarmos a presença de Deus para a nossa vida, ao buscarmos a graça de Deus para a nossa vida, Deus estará derramando a sua graça, a sua unção sobre a nossa casa, sobre a nossa família e, sobretudo, nos dando direção para que nós saibamos o que fazer, como fazer, a que horas fazer, como nós poderemos alcançar os resultados que nós esperamos para a nossa família dentro da direção de Deus. Ok? Então, o azeite cessou. Na nossa conclusão, o comentarista coloca que Deus vai instruí-lo a vencer a crise da escassez e do endividamento. Nós precisamos pedir a Deus, repito, e já estudamos aqui sobre Salomão, precisamos pedir a Deus sabedoria como Salomão. Sabedoria para guiar a nossa casa, para direcionar a nossa casa, sabedoria ao contrair dívidas, sabedoria ao fazer projetos e planos. Não tentar, os antigos diziam que nós não devemos tentar colocar os pés onde a mão não alcança. Vá devagar. Eu sei que há um desejo em todos nós que a nossa família cresça, que a nossa família evolua, que a nossa família desenvolva, mas vá devagar, peça a orientação de Deus, peça a direção de Deus. Não faça nada de forma precipitada, não seja como Ló, que teve atitude precipitada e pagou um preço altíssimo por isso. Seja como Salomão, que pediu a Deus sabedoria, que pediu ao Senhor que o orientasse, que o ajudasse, que o conduzisse, para que ele soubesse entrar e sair no meio do seu povo. Este é o desejo de Deus. O desejo de Deus é abençoar a sua casa. Não é desejo de Deus que nós vivamos uma vida financeira frustrada. Não é desejo de Deus que nós passemos por necessidades, que a nossa casa seja uma casa sem paz, ou por faltar a subsistência diária. Isso não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que haja prosperidade, que haja alegria, que haja bênção na nossa casa, no nosso lar. O desejo de Deus é que haja em cada membro da nossa família uma verdadeira prosperidade para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus vai instruí-lo a vencer a crise, a vencer a escassez. Deus vai instruí-lo a sair do endividamento. Nós vivemos um momento na nossa nação que muitas pessoas contraem dívidas sem pensar e depois não conseguem pensar para sair das dívidas. A pessoa então contrai uma dívida sem pensar e depois nem consegue pensar para sair da dívida. Mas Deus tem uma solução. Deus pode ajudar a sua família e a sua casa. A solução está dentro da sua casa. O milagre que você precisa está dentro da sua casa. Não está na casa dos seus pais. Não está na casa dos pais do seu cônjuge. Não está na casa de um amigo. O milagre que você precisa já está aí. Deus pode realizar. E da forma mais simples possível. Talvez de forma que você nem imagina. Aquela mulher nem imaginava que aquela pequena botija com aquele pouquinho de azeite iria resolver o seu problema. Uma coisa é certa. Ela tinha uma pequena botija com um pouco de azeite. Tenha sempre uma pequena botija, um pouco de azeite. E deixe Deus agir na sua vida conforme a sua própria vontade. Busque a direção de Deus e não do homem. Não busque conselhos de amigos, busque o conselho de Deus. Não busque a ajuda de pessoas que não querem promover o bem da sua família. Busque a ajuda de quem realmente ama a união familiar. Busque a ajuda de quem realmente pode resolver. Meu querido, o milagre está em sua casa.
A família dessa mulher estava em dificuldades, mas o milagre estava lá. O milagre estava antes da dificuldade chegar. O milagre estava durante a dificuldade. E o milagre permaneceu depois da dificuldade. Deus realiza milagres a partir de coisas pequenas. E a provisão de Deus vem na medida certa. Deus tem uma provisão na medida certa para a tua casa, para a minha casa. Para cada um de nós, Deus tem a provisão na medida certa, porque Ele nos conhece, Ele sabe qual é a medida certa para a minha família, mas sabe qual é a medida certa para a tua família também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça, o milagre está em sua casa. Até semana que vem para a nossa 10ª aula. Receba o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.